vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem não querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei e continuo a errar. Mas a minha luz parece extinguir-se. Meu Deus, me dá força pra prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E quando percebo meu esforço é vão, e o que devo fazer é segurar sua mão. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Boa noite a todos, graça e paz. Agradecemos a Deus mais uma vez a oportunidade e o privilégio que Ele nos dá de podermos estar na presença dEle, na casa do Senhor, na companhia uns dos outros. Também saudamos aqueles que estão em casa participando conosco deste momento de culto e de adoração ao Senhor. Que Deus possa iluminar nossas mentes e nos abençoar no estudo da palavra. Quero convidá-lo a abrir a palavra no Evangelho de Mateus, capítulo 9. Evangelho de Mateus, capítulo 9.
Nós vamos ler dos versos 35 a 38. Mateus 9, 35 a 38. Diz assim o texto: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vamos orar? Obrigado, Pai, pela oportunidade mais uma vez de estarmos diante da Tua palavra, de podermos estudá-la, de alimentar a nossa fé e de sermos edificados por ela. Fala conosco, Deus, poderosamente, em nome de Jesus. Amém, Pai. Não é fácil lidar com as críticas, com certeza. Ainda mais quando se tem absoluta certeza da razão. Era essa exatamente a experiência de Jesus. Evidentemente, sempre certo situações, sempre consciente do seu ministério, daquilo que ele fazia, mas quantas vezes foi criticado por seus opositores, por seus inimigos? O texto Jesus olha para a multidão, como diz a palavra, enquanto ele percorria cidades, povoados, ele e curava, e ministrava, e ensinava, e fazia o bem, e perdoava pecados. Enquanto ele fazia o seu ministério, ele olhava toda aquela multidão em todos aqueles locais, e diz a palavra que ele tinha misericórdia daquelas pessoas, porque eram como ovelhas que não tinham pastor. Na verdade, os pastores deles deveriam exercer a liderança e, na verdade, se preocupava em ser oposição a Jesus, em criticar a Jesus, em atrapalhar o ministério de Jesus. Havia este grupo de opositores e conhecemos muito bem, você conhece um pouco da palavra, sabe perfeitamente. Dentre eles, dos grupos de opositores, os escribas, dos maiores opositores dentro do ministério de Jesus. Neste capítulo, a partir do capítulo 9, Jesus começa a sentir o peso da mão, ou na verdade, da língua daqueles opositores. E eles começariam a perseguir a Jesus e a procurar o mal de Jesus até o ponto de crucificá-lo. Começa aqui no capítulo 9 de Mateus, esta oposição, esse grupo de inimigos. Enquanto Jesus pregava, enquanto Jesus ensinava, enquanto Jesus fazia o bem, enquanto Jesus curava as pessoas, enquanto Jesus alimentava as multidões, ele se via cercado também de pessoas que queriam acabar com o seu ministério e acabar com a sua vida. Quem eram estes homens? Pensando um pouco sobre isto. Eram os escribas e fariseus. Escribas eram aqueles doutores da lei, assim chamados, porque conheciam profundamente a lei e tinham por obrigação, por ensino, ensinar a palavra de Deus, interpretar a palavra de Deus e passar a lei ao povo. Vamos lembrar que a palavra de Deus, quando nós nos referimos, é na verdade o Antigo Testamento. O Novo Testamento ainda estava sendo vivido. Então, praticamente de Gênesis até Malaquias, como nós conhecemos, todo o ensino da palavra de Deus era esta responsabilidade dos escribas. Eles copiavam a lei, estudavam a lei, interpretavam a lei, passavam a lei ao povo para que o povo pudesse entender a verdade. Os fariseus, às vezes confundidos com um partido político, ou então religioso, na verdade uma mistura dos dois. Eram devotos da lei, extremo cumpridores da lei de Deus, preocupados com os detalhes e minúcias da lei, a tal ponto de
criarem as suas próprias leis e tradições em volta da palavra de Deus. E assim, eles estavam muito mais preocupados com as suas tradições do que com a própria Escritura. E assim, oprimiam o povo com estas tradições, ao invés de aliviar o fardo deles com a liberdade da palavra de Deus. Portanto, os escribas e fariseus foram desses maiores opositores de Jesus. O problema dos escribas e fariseus era que eles não viam crer ou conhecer. O problema é que eles deturpavam a verdade. E verdadeiro. Além disso, obrigavam o povo a cumprir as suas tradições e não obrigatoriamente as escrituras sagradas ou a lei de Deus. Então esses eram os escribas e fariseus a quem os textos aqui se referem, que começam a levantar-se contra Jesus. Quais foram as acusações apresentadas? Então nós não lemos no capítulo 9, mas eu vou citar alguns versículos deste capítulo e peço que você, por favor, acompanhe, deixe a sua Bíblia aberta e a gente vai citando à medida que vamos levantando essas acusações e as aplicações a aprender depois, a gente vai citando esses versículos. A primeira acusação feita a Jesus é a acusação de blasfêmia. Veja o verso 3. Jesus cura um paralítico, e aquele paralítico você conhece, sobe pelo telhado dos amigos e desce por meio de onde Jesus estava, e Jesus diz a eles no verso 2, lá no final, diz: os teus pecados estão perdoados, e no verso 3 diz: alguns escribas diziam consigo, está blasfemando. Então a primeira acusação aqui é de que Jesus era um blasfemador, um blasfemo, e isto para o judeu era extremamente perigoso. Um blasfemo, ele poderia ser muito bem imediatamente apedrejado, sem qualquer tipo de julgamento mais detalhado. Se ele fosse pego numa blasfêmia, ou calúnia, ou maledicência, conforme nós podemos traduzir a palavra blasfêmia, mas ligado diretamente à religião, ou seja, qualquer blasfêmia, qualquer calúnia, qualquer maledicência, qualquer ensino errado sobre o que eles interpretavam como escritura, era com certeza algo extremamente perigoso, podendo ter a pena de morte. Acusavam Jesus de fazer somente aquilo que Deus podia fazer. Porque quando Jesus diz àquele paralítico, os teus pecados estão perdoados, eles disseram consigo mesmo, só Deus pode perdoar. Quem é Jesus para perdoar pecados? Portanto, eles acusaram Jesus de blasfemar, porque na verdade não conheciam Jesus como Filho de Deus, como o próprio Deus. Essa é a primeira acusação que foi feita, blasfêmia. A segunda acusação que nós temos, aí no capítulo 9 de Mateus, está no verso 11, acusação de imoralidade. Diz assim o texto: então Jesus se reúne com pecadores, conforme eles colocavam, e também publicanos, que eram traidores para os judeus, e no verso 11 nós lemos: ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Então a segunda acusação é de imoralidade. A acusação era: se Jesus se misturava com pecadores e traidores, então ele era da mesma laia, da mesma estirpe, do mesmo estilo, ele compactuava da mesma imoralidade que aqueles com quem ele estava banqueteando, com quem ele estava se alimentando, comendo, convivendo. A ideia deles era mais ou menos, dos fariseus, era mais ou menos como aquele ditado que diz: diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Este era o princípio deles. Se Jesus estava sentado com pecadores e traidores, publicanos, então Jesus também era um deles. Então Jesus foi acusado de imoral, porque se misturou com pessoas que, no entender dos fariseus, eram imorais. É interessante como, normalmente, quem acusa
tem também os seus graves pecados e muitas vezes ele espelha o seu erro, os seus problemas no próximo e acaba falando apenas da vida do outro sem referir a si mesmo, ou escondendo-se por trás da sua hipocrisia ou imperfeição. Era isso que eles faziam, infelizmente. Mas Jesus conhecia o coração deles e poderia trabalhar o coração deles, como vem a fazer mais para frente, e vamos ver. A terceira acusação que nós encontramos, vamos chamar de frouxidão ou relaxo nas práticas religiosas. Olha o verso 14. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuando nós e os fariseus, muitas vezes, os teus discípulos não jejuam? O texto de Marcos e também Lucas diz que os fariseus estavam juntos com os discípulos de João a questionar ou a incentivar a pergunta: por que que os discípulos dos fariseus jejuam? Por que que os discípulos de João jejuam? E por que os teus discípulos, Jesus, não jejuam? Então, Jesus aqui foi acusado de afrouxar ou de relaxar as práticas religiosas. Na verdade, você conhece um pouco das Escrituras e do ministério de Jesus, sabe que durante o seu ministério ele foi acusado muitas vezes dessa frouxidão das práticas religiosas, da tradição dos religiosos. Por exemplo, vale lembrar, Jesus foi acusado de curar no sábado, de trabalhar no sábado colhendo espigas. Jesus foi acusado de fazer o bem no sábado. Jesus foi acusado de comer sem lavar cerimonialmente as mãos. Jesus foi acusado de não jejuar. Então, a tradição dos judeus, dos fariseus em especial, pedia uma série de observâncias que a própria lei de Deus não exigia. É evidente que não exigia, porque se Jesus tivesse quebrado a lei de Deus, ele teria pecado, e Jesus não pecou. Então o que Jesus na verdade estava desobedecendo, entre aspas, era a tradição dos fariseus, e por isso ele foi criticado, porque ele não seguia à risca aquilo que determinava a tradição dos judeus e não as escrituras. De novo, Jesus nunca quebrou as escrituras, senão seria um pecador, e ele não pecou. O que ele quebrava era a prática religiosa dos fariseus da sua época. Por isso ele foi acusado de relaxar nestas práticas religiosas, de não incentivar os seus discípulos a cumprir com fidelidade a tradição dos fariseus. Essa foi a terceira acusação de Jesus aqui no capítulo 9. E a quarta e última acusação que nós encontramos, talvez a pior de todas, é dele ser aliado do diabo. Olha o verso 34, 33 e 34 para a gente entender, Verso 33. E expelindo o demônio, falou o mudo, e as multidões se admiraram, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam: pelo maioral dos demônios é que expele os demônios. Ou seja, Jesus cura um mudo. Alguns textos dizem cego mudo, enfim, ele cura um mudo, expelindo o demônio. Na verdade, ele estava mudo e possivelmente cego, conforme alguns escritos, exatamente pela possessão demoníaca. E ao expulsar o demônio daquele homem, diz a palavra que ele começou a falar. E todos disseram: este homem foi curado, teve o seu demônio expulso, porque Jesus operou pelo poder de Satanás. Pelo maioral dos demônios, alguns textos colocam Beuzebu, que era o maioral dos demônios, ele expulsa os demônios. E aí Jesus vai responder em outros textos que ele não pode fazer isso, porque senão a casa estaria dividida, evidentemente. Mas a quarta acusação aqui é de que Jesus era aliado de Satanás, ao expulsar os demônios pelo poder do próprio Satanás. Realmente, aqueles homens fariseus se achavam donos da razão, e aquilo que eles determinavam, de fato, era a verdade. Eles não estavam preocupados com a verdade da palavra de Deus, eles não estavam preocupados com a verdade das Escrituras, eles não estavam preocupados com a verdade do Filho de Deus, do ministério que ele fazia, apenas estavam preocupados com as suas tradições, e se não seguiam
seguia exatamente a linha, as suas tradições, vinha do diabo, e era este o princípio. Jesus estava expulsando o demônio daquele mundo por causa do próprio Satanás. E acusaram Jesus de ser um homem que tinha o poder de Satanás. Evidentemente, das maiores acusações que Jesus enfrentou. Ele foi então acusado de blasfêmia, ele foi acusado de imoralidade, ele foi acusado de relaxo nas práticas religiosas e de ser um aliado do diabo. Muito além de qualquer crítica que Jesus tenha recebido, na verdade, as lições por trás de tudo isso é que devem ficar para nós. Jesus nunca se preocupou com críticas, evidente. Ele sabia que as teria desde o começo, quando ele assumiu seu ministério e foi tentado pelo próprio Satanás. Ele sabia que seria perseguido ao longo do seu ministério. Ele sabia que não teria facilidades ao longo do seu ministério. Mas as lições a aprender realmente são muito grandes de tudo que nós conversamos aqui. A primeira, nem toda crítica ou opinião é embasada na verdade. Do que nós vimos aqui, muitas das opiniões, na verdade, todas as opiniões que foram colocadas aqui, de que Jesus blasfemava, ou era imoral, ou não seguia as práticas religiosas, ou era aliado de Satanás, não eram absolutamente coerentes, não eram verdades, não estavam de acordo com a própria verdade da palavra de Deus. Então, nem toda crítica é embasada na verdade. A ideia é que muitos colocam, pensam, o que impera no coração de muitos é que a voz do povo é a voz de Deus. Já ouvi muitas vezes isso. Essa semana ouvi um radialista famoso, um âncora famoso, dizendo sobre isso: a voz do povo é a voz de Deus, e aquilo dói no nosso ouvido quando a gente ouve tamanha heresia. Na verdade, a voz do povo não é a voz de Deus, nem sempre a maioria tem a verdade de Deus no coração. Na verdade, o que acontecia aqui é que essas verdades dos fariseus não eram verdades, eram mentiras, eram heresias, eram ensinos distorcidos, eram verdades para eles, mas não era verdade da palavra de Deus. A maioria nem sempre tem a razão, e os fariseus, quando criticaram Jesus de blasfêmia, de imoral, de não cumprir as práticas religiosas ou de ser aliado de Satanás, com certeza não tinham a verdade em si. Sabemos disso muito bem. Então, a primeira lição que nós devemos guardar é que nem toda crítica ou opinião é embasada na verdade. Isso vale bastante para a gente. Eu creio que a gente tem que analisar de onde vêm as críticas, se elas têm fundamento. Deus conhece nosso coração, Deus conhece a nossa vida, nós sabemos a intenção e a vontade da realização de determinadas palavras ou ações. Portanto, é importante que Deus seja, de fato, o nosso maior aliado. Segunda lição a aprender do texto é que Deus é onipotente. Deus faz o que Ele quer, como quer, quando quer e com quem quer fazer. Tudo depende de Deus, e nada que nós possamos pensar a fazer ou venhamos a fazer vai interferir nestes planos de Deus. Ele ensinava, Ele curava, Ele salvava, Ele perdoava pecados. Nada é impossível para Jesus. A gente vê isso no capítulo 9, suas curas, seus milagres, seus ensinos, suas pregações, o perdão de pecado que Ele dá àquele paralítico, a pregação de salvação, fazer o bem, ajudar as pessoas. Jesus fazia isso de forma poderosa. Deus é onipotente, estava presente na vida de Jesus, realizando poder através do seu ministério. Portanto, essa é a segunda lição que nós temos que guardar. Nenhuma crítica vai abalar ou vai abafar o poder de Deus na vida de Cristo e o poder de Deus também nas nossas vidas. A terceira lição que nós podemos tirar do texto, que também é muito importante, é que as aparências enganam. As aparências enganam. Nem sempre o que nós estamos vendo é o que realmente é. Por exemplo, Jesus comia com pecadores. Ele estava num banquete junto com pecadores, junto com traidores do judaísmo, os coletores de impostos, os publicanos. E enquanto ele
comia com pecadores, na verdade, ele não se fazia igual aos pecadores. Ele apenas estava ali ensinando, cumprindo o seu ministério, trazendo perdão e salvação àqueles, como o texto coloca, e vamos entender também mais para frente. Portanto, Jesus, embora estivesse misturado com os pecadores, ele não era um pecador. Assim como Jesus curava e expulsava demônio, e não fazia isso pelo poder de Satanás, embora os fariseus quisessem que as pessoas entendessem desta forma. Jesus não observava a tradição dos judeus, dos fariseus, e nem por isso deixava de cumprir as escrituras sagradas. Ou seja, aquilo pelo qual ele era acusado, na verdade, não eram verdades. Então, as aparências enganam. Alguma pessoa desapercebida ou que desse ouvido aos escribas e fariseus pudesse entender que Jesus era um enganador, que Jesus era um traidor, que Jesus era um pecador, que Jesus era um endemoniado ou tinha o poder de Satanás. Enfim, qualquer pessoa que seguisse o pensamento dos fariseus poderia ser levado a pensar desta forma, mas as aparências enganam. Com certeza, Jesus é o Todo-Poderoso, o próprio Deus, o Senhor e Salvador. E a quarta lição tem tudo a ver com isso. A salvação é para os que creem em Jesus e se arrependem dos seus pecados. Dá uma olhada nos versos 12 e 13, versículos muito bonitos que devem ficar sempre conosco, versos 12 e 13. Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Os doentes precisam de médicos, né? Verso 13. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Ele diz aos acusadores, aos escribas, aos fariseus, que criticavam Jesus porque estava banqueteando com pecadores e publicanos. E Jesus diz: eu vim exatamente para esta ocasião e para salvar este grupo de pessoas que são pecadores. Mas se vocês acham que são santos e perfeitos e não precisam de salvação, então continuem no caminho de vocês. E lá no final, com certeza, vocês vão entender o que a palavra de Deus diz com relação a sacrifício e misericórdia. Ele explica aos fariseus. Mas, evidentemente, a palavra de Jesus poderosamente era ministrada àqueles que estavam presentes, comendo com Jesus, participando daquela reunião. Jesus veio para buscar aqueles que estavam perdidos. Jesus veio para os doentes. Jesus veio para aqueles que estavam com o coração quebrantado, contrito, arrependido de suas falhas e de seus pecados. Portanto, essa é a lição mais importante que nós podemos entender da palavra de Deus, principalmente nesse capítulo 9 de Mateus. A salvação é para aqueles que creem em Jesus e para aqueles que se arrependem dos seus pecados. Jesus não se importava com as críticas que ele ouvia. Ele sabia que ao longo do seu ministério ele receberia essas e tantas outras críticas. Aliás, quando nós vamos para o final do ministério de Jesus, da vida de Jesus, quando ele estava diante de Pilatos sendo julgado, na verdade, falsamente um julgamento, mas estava ali passando por aquele julgamento, pessoas vieram para dar falso testemunho a respeito de Jesus sobre coisas que ele não havia dito, ou sobre coisas que ele havia dito, mas eles não tinham entendido a profundidade, a espiritualidade do que Jesus havia dito. Por exemplo, Jesus disse: destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. E Jesus estava se referindo ao santuário do seu próprio corpo. Ou seja, ele iria morrer e em 3 dias ressuscitaria. Mas as pessoas ali presentes no julgamento de Jesus diziam que Jesus havia incentivado a destruição do templo de Jerusalém. E inclusive profetizado a destruição do templo de Jerusalém. Realmente ele falou isso, realmente ele profetizou. Mas não era essa a intenção. Ele estava se referindo à sua própria vida quando diz em 3 dias. E as pessoas acusaram Jesus. Então, Jesus foi alvo de muitas acusações, de muitas críticas ao longo do seu ministério. Mas nada disso preocupava Jesus.
O alvo e o foco dele era muito maior do que a crítica de fariseus e escribas. O alvo dele era, na verdade, a salvação dos pecadores. Para isso ele veio cumprir o plano de Deus. O Filho de Deus continua oferecendo perdão e salvação a todo aquele que crê sinceramente e se arrepende dos seus pecados. Não seja um crítico do ministério de Jesus, seja um crente fiel e dedicado, que recebe Jesus em seu coração e abre a sua vida para ser obediente à palavra de Deus. Não perca esta oportunidade. Aceite a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Esta é a porta aberta, que você possa abrir seu coração, a sua mente e receber Jesus na sua vida. Vamos orar? Obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de termos a palavra como verdade e vida para nós. Obrigado por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Obrigado porque Ele limpa e perdoa os nossos pecados. Obrigado porque Ele esclarece a nossa mente pelo Espírito Santo para que a gente possa obedecer a palavra com fidelidade. Obrigado também, ó Deus, porque nos dá a liberdade de viver a expressão da graça dentro da palavra e não simplesmente cumprirmos dogmas ou doutrinas ou tradições dos homens. Ó Deus, que Cristo Jesus, que o Espírito Santo possa nos iluminar para que possamos viver conforme a Tua graça. Deus, traz cura, traz libertação, traz perdão e traz salvação para aquele que crê e se arrepende dos seus pecados. Entre, ó Deus, no coração de quem ainda não te conhece e possa fazer morada nessas vidas, salvando e perdoando o pecador. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Amém.